Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa aula. Então, galerinha, essa aula aqui a gente vai falar da parte teórica, né, de instalação dos ABICS Agente e os ABICS Agente 2 via MSI em sistemas operacionais Windows Server, mas também se aplica ao Windows Desktop, tá? Então, aqui o foco é o Windows Server. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu separei uma lista de tópicos aqui, seguindo uma lógica, do que a gente vai falar aqui em videoaulas. Então, a gente vai falar um pouco da parte teórica, tá? Resumidamente aqui falando de cada ponto, cada tópico, e praticando aqui juntos todas as etapas. Já falamos sobre isso lá nos módulos anteriores, falamos das chaves, falamos dos templates, mas agora a gente vai entrar num nível mais a fundo sobre os ABICS agentes. Então, temos aqui os tópicos relacionados a baixar e instalar os ABICS agente, configurar com as chaves específicas, configurações adicionais para caso você venha fazer um deploy, falar de configurações de serviços, troubleshoots, itens suportados, beleza? Então, temos aqui a nossa fonte, né, da solução, o site do fabricante, onde a gente pode fazer o download. Também está disponível aí embaixo o link direto aí. Então, o primeiro passo é baixar e instalar os ABICS agente no Windows Server. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiramente, após o pós-instalação dos ABICS Server, a gente precisa baixar o agente de acordo com a versão do sistema operacional Windows Server, na versão do sistema operacional do Windows Server, dos ABICS Server, e todas as versões ali dos agentes, né, tem que estar igualitário com os ABICS Server, beleza? Então, o primeiro passo é acessar o site das ABICSia, clicar em Download. Ambos os agentes, agente 1 e agente 2, estão disponíveis lá, em formato MSI ou arquivo, para a gente compilar. Temos os pacotes de instalação com suporte à arquitetura i8386 e AMD64, né, que é o antigo X32 e X64. E temos os agentes com criptografia e sem criptografia. Então, cada um ali depende muito do projeto que vai ser feito, do tipo de instalação. Beleza? Se precisar compilar nos ABICS, né, os ABICS agente 2, compilá-lo lá no sistema operacional Windows, a gente precisa de alguns pontos, mas a gente vai ver isso juntos aqui, tá? É um método antigo de fazer que a gente também consegue fazer, e posteriormente aí você vai ver muito esse tipo de instalação aí em sistemas antigos, os ABICS Server antigos aí nas versões, se eu não me engano aqui até 4 ou 5, que era assim, acho que da 5 para cá que começou a entrar o MSI, e seguiram padrão de instalação, tá? No caso aqui das versões legadas, né, versões antigas, não tinha um padrão. Quem determinava o padrão era o analista que estava fazendo a instalação dos ABICS agente. Então a gente precisa ter em mente, antes de seguir, principalmente na parte de deploy, aonde é o padrão de instalação que foi instalado anteriormente, tá? Então, show de bola? Até aqui tá claro para todo mundo? Beleza. Então, depois que a gente acessa o site, clica lá em download, a gente vai ver essa tela. Então, para baixar o agente, pré-compilados, temos lá a distribuição, né, sistema operacional, a versão do SO, qual o hardware, o tipo, a arquitetura, servidor, geralmente aí, da versão 2008 R2 para cá, é tudo 64 bits. Eu não me recordo de ter arquitetura i386, mas pode ter, mas a princípio eu não me recordo. Temos as versões dos ABICS agente, onde temos aqui desde a versão 3 até a versão 6.2, que é a versão aí que está em beta. Criptografia, OpenSSL ou não criptografia, MSI, o Archive, ponto. São os 4 formatos ali que a gente tem, beleza? Então isso a gente tem que se atentar quando a gente está baixando lá. E depois que a gente seleciona, embaixo temos ali a release,
tem que estar batendo ali com a sua versão do servidor. Não é obrigatório, mas é boa prática fazer isso. Quando você instalar do zero ali, ou fazer o upgrade do Zabbix Server, fazer a instalação do Zabbix Agent na versão do Zabbix Server, até para você não perder aí algumas questões de recursos. Aí temos o Zabbix Agent 1, né? O Agent 2. Temos aqui o download e o caminho da onde está hospedado o instalador. Beleza? Então essa parte aqui de instalação é bem tranquila, né? No caso que a gente está indo baixar os arquivos. Temos aqui a parte de configurações específicas para o Zabbix Agent MSI. Então depois que a gente foi no site, Zabbixia, download, baixou a versão do agente para o nosso sistema operacional, barra a versão do Zabbix Server, executamos, vamos ver essa tela. Então essa tela aqui é o Zabbix Agent 1. Temos aqui Next. Então depois que clicarmos em Next, vamos ver aqui essa tela para aceitar os termos de uso e licenciamento do Zabbix Agent. Next. Vai aparecer no caso essa tela aqui. O hostname agora ele já pega sozinho para facilitar a nossa vida. O Zabbix Server a gente pode colocar aqui, né? O Zabbix Server, o Zabbix Proxy, o IP ou DNS, qual é a porta que a gente vai usar esse Zabbix Agent nessa instalação, nesse projeto. A gente pode fazer a instalação em outra porta. Há casos, né, que vocês vão pegar também de clientes, vai fazer uma migração aí do Zabbix Agent e o NOC não pode ficar sem o Zabbix Agent antigo e você precisa fazer a instalação do Zabbix Agent novo, o Zabbix Server. Então você consegue instalar em portas distintas, instalar dois agentes no mesmo servidor e os dois ambientes coexistirem ali e você seguir com o projeto. Aqui embaixo temos para marcar Enable PSK e o path de instalação do Zabbix Agent. Aqui no caso a gente não vai marcar nesse primeiro momento, a gente vai seguir. Ele vai mostrar aonde vai ser instalado por padrão, por default, o Zabbix Agent e o que vai ser instalado. Então temos ali o Zabbix Agent Daemon, o Zabbix Sender e o Zabbix Get, junto com a instalação. Ali embaixo você pode mudar o local de instalação, mas por padrão vai ficar num local específico a partir de agora. Depois vai pedir para fazer a instalação, vai clicar em Install, pronto. A gente vai terminar a instalação, beleza? Então a parte de instalação MSI é bem tranquila, chegamos aqui nessa parte. Fechou aqui, pronto. Se a gente precisar instalar o Zabbix Agent com criptografia, o que a gente precisa fazer? Uma instalação opcional. Então a gente vai lá, instalar o Zabbix Agent, configurou, vai marcar aqui, ó, na hora que a gente marcar na instalação, o Enable PSK e vai deixar o path marcado. Próximo, ele vai pedir para você configurar a criptografia PSK. Então aqui você precisa colocar a identificação e uma chave hexadecimal, beleza? Então aqui eu explico um pouco melhor sobre isso. A configuração ali é uma chave única, o nome de uma chave única, que vai servir para identificar. E a criptografia hexadecimais ela precisa coexistir lá no Zabbix Server e no Zabbix Agent. Tem que ser igual. É a mesma criptografia. Beleza? Então aqui embaixo também eu vou estar deixando para vocês aí, posteriormente, o link direto da documentação oficial, onde você pode entrar e analisar com mais detalhes. Aqui é só o resumo para a operação, para a gente fazer aqui. E beleza, então se a gente for seguir na parte opcional, executamos aqui o Zabbix Agent, vamos aceitar os termos, vamos habilitar ali a criptografia, ele vai abrir uma outra tela, onde a gente vai configurar aqui a nossa parte de criptografia e vai seguir o fluxo normal, instalando ali o local padrão, depois ele vai pedir para confirmar e instalamos. Pronto, essa parte aqui de instalação tanto do Zabbix Agent 2 normal,
tanto do Zabbix agente 2 com criptografia. O método, tá, de diferença ali é só se está com criptografia ou não. Ponto. E para instalar com criptografia, precisa baixar o agente com OpenSSL. Eu recomendo, por padrão, baixar uma versão única e seguir sempre com ela, para não ficar com um tipo de instalações de Zabbix agente diferente de configuração na sua infra ou na infra do cliente. Show de bola até aqui? Tranquilo até aí? Beleza. Chaves específicas para a instalação do Zabbix agente no Windows Deploy. Então, quando a gente vai pensar em fazer um deploy, né? Então, eu estou num projeto, instalação do Zabbix agente, a gente precisa instalar o agente em zilhões de máquinas aí na infraestrutura do cliente, na infraestrutura alvo. Então, temos lá algumas variáveis que a gente pode utilizar, que já vem por padrão no Zabbix agente. A gente pode setar ali o folder, né, o local de instalação, a gente pode pré-determinar, seguindo o padrão. Depois a gente pode rodar o Zabbix agente MSI com essas informações aqui do lado. Estão vendo aqui? Log file tipo, Zabbix server, porta, Zabbix ativo e afins. Todas as configurações a gente pode fazer via deploy, integrado ali o Zabbix agente MSI. Beleza? Também vou deixar aqui embaixo para vocês depois o link direto aí da documentação oficial. Temos aqui as configurações adicionais para deploy, com arquivos do Zabbix agente. O que é opcional? Então, o que você precisa pensar ali? A gente precisa pensar em vários formatos, né, de instalação. Então, a gente precisa ter uma ideia do que a gente vai precisar do mínimo para poder fazer o deploy e seguir com um ambiente homogêneo. Na parte de compilação, a gente consegue também executar aqui algumas instalações. Zabbix agente exe install. Temos outras configurações aqui seguindo a documentação dele. Zabbix agente.conf. A gente consegue rodar isso também, fazendo ali a compilação, copiando os binários para a máquina e executando direto. Também consegue fazer dessa forma, nesse formato. A parte de iniciar, a gente consegue parar e iniciar o Zabbix agente via linha de comando. E também estarei disponibilizando aqui embaixo para vocês a documentação. Show de bola? Falando aqui do Zabbix agente, né, na parte de compilação ou de instalação MSI, quando ele fica habilitado lá na parte de serviços, a gente fica com essa informação aqui, ó. Propriedade lá do serviço habilitado, onde temos aqui o caminho do executável, o arquivo de configuração e o formato que ele está lá, sempre na execução automática. Então, se fosse executar isso manualmente, usando o binário, seria essa combinação aqui que eu estou mostrando para vocês, que a gente poderia rodar, simplesmente rodar esse comando, né? Copiou os arquivos, rodou esse comando, o Zabbix agente já ia funcionar, beleza? Temos aqui a parte de configurações de serviços do Zabbix agente. Então, depois que a gente faz a instalação, sobe um serviço, os serviços ficam lá rodando. Então, lá em Services MSC do Zabbix, no Windows Server, né, no sistema operacional Windows, ele aparece lá a informação do serviço rodando, onde a gente pode, de repente, aí, pelo Zabbix Server, dar um comando no formato ali de System Run. Podemos utilizar esse comando aí de WMI, também direto, e trazer a informação do Zabbix agente. Esse formato ele vai trazer nesse termo aqui, ó, a identificação única, nome, fabricante, versão e ali a descrição. Também estarei disponibilizando para vocês essa documentação. Embaixo o link direto. E a parte crucial do Zabbix agente. Então, a gente precisa configurar tudo lá, colocou para rodar. E a gente precisa entender
o que tem instalado lá, o que fica instalado ou o que fica dentro do arquivo de configuração dos Zabbix agentes. Trouxe aqui um resumo dos pontos aqui que eu entendi, que eu entendo que são importantes, são os mais usados, geralmente aqui, para a utilização dos Zabbix agentes. E também estarei disponibilizando aqui embaixo a documentação direta lá do fabricante. Agora a gente vai falar sobre itens não suportados e suportados pelos Zabbix agentes. Por padrão, lá no site da Zabbixia, em itens suportados por plataforma, no caso por sistemas operacionais, a gente vai ver uma gama de recursos lá que a gente pode utilizar. Em cima ele vai mostrar qual sistema operacional e aqui tem as setinhas de qual sistema, nessas colunas aqui as setinhas, informando aqui qual sistema operacional é, sua identificação, né, do 1 ao 11, e o que é suportado ou não. Quando está com X, é suportado. Quando está com tracinho, não é suportado, beleza? Recapitulando, todos os sistemas operacionais, aqui as suas identificações, e aqui são os agentes, né, que são utilizados lá do background do agente, são os recursos, né, comandos, digamos assim, que a gente pode fazer lá no Zabbix agente. A gente pode rodar um comando e trazer essa informação, e ela é suportada nas versões aqui já marcadas por sistemas operacionais. Então aqui embaixo eu também vou deixar a documentação aí para vocês terem uma ideia sobre esses itens. Então o que a gente precisa se basear? A gente precisa se basear nessa documentação de tudo que eu estou falando até agora, principalmente da questão de itens suportados e não suportados. Dentro do Zabbix Server também você consegue ver essas referências e alguns exemplos de como configurar cada item. Show de bola até aqui? Então, galera, eu acho que é isso, tá? A parte teórica aqui de Zabbix agente, além do que eu já tinha falado lá nas aulas anteriores, eu estou falando um pouco mais a fundo aqui agora, porque a gente vai começar a utilizar o Zabbix agente do zero. A gente vai excluir todos os templates padrões, a gente já não vai mais usar, e a gente vai aprender a criar tudo do zero. Tudo da parte de template do Zabbix Server, no meu entendimento, da forma que eu faço. Beleza, galera? Então, eu vou deixar aqui para vocês também, ó, meus contatos, caso você queira entrar em contato. Então, dá um joinha aí, curte esse vídeo, compartilha com quem precisa aprender Zabbix Server, Zabbix Agente. E você que já conhece a solução, dá uma repassada aí, dá uma olhada no vídeo, porque o material está bem rico, está bem legal. E lembrando aí que esse conteúdo é um dos conteúdos disponibilizados no nosso treinamento avançado, tá? Então, vou trazer só uma degustação para vocês aqui de como a gente está fazendo lá dentro, de tudo que a gente vê, faz, tanto na teoria, quanto na prática, quanto em ambientes reais. Beleza, galera? Então, falou!